Não, tem vários caminhos. Depende de qual tu quer saber. Existe várias verdades. Agora, tu pergunta para alguém e diz, e a vida? Ah, não, a vida é só uma. O Criador da vida está dizendo que ele é o caminho, que ele é a verdade. Onde vocês estiverem, saiam pelo mundo e preguem o evangelho para todas as criaturas. Que a paz esteja com vocês. Graça e paz, meus amados irmãos, nosso agradecimento a todos, a qual vão participar desse mais um vídeo, né? Nosso terceiro vídeo a respeito do caminho, né? Quero agradecer ao irmão Anderson, ao irmão Flaviano pela sua participação aqui conosco, né? Quero desejar desde já, né, o nosso muito agradecimento, nosso muito obrigado ao irmão estar conosco, que Deus venha lhe usar como um canal de bênção, né? Então, você que vai assistir esse vídeo, seja abençoado por Deus e que Deus venha falar ao seu coração. Nós temos falando e vamos dar um encerramento nesse vídeo, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Seja muito feliz com esse vídeo, que Deus os abençoe. Irmão Anderson. Como o irmão Sidney falou, né? Paz e graça a todos. Agradeço a Deus por mais esta quarta-feira que estamos aqui para poder falar da palavra dele, né? Agradeço ao irmão Sidney por estar mais um dia presente aí no Pegando Junto. E agradecer a nossa ilustre presença do nosso convidado de hoje, o irmão Flaviano. É um professor aí, que vem me ajudando muito na questão do discipulado, no início de tudo e até agora, né? O irmão é testemunho do quanto eu incomodo ele para falar das coisas de Jesus, né? Então eu agradeço ele, tá sempre correndo na obra, sempre para lá e para cá, para lá e para cá. E quando eu convidei ele já, não, prontamente, vamos fazer, vamos participar. Então eu louvo a Deus pela vida do irmão Flaviano, né? Que Deus possa seguir sempre abençoando ele, abençoando a família dele e o ministério dele. Como o irmão Sidney falou, vamos encerrar o caminho que é o único Jesus, nosso Salvador. Passo a palavra então, irmão Flaviano, que Deus abençoe todos nós e vamos para mais um vídeo. Eu quero saudar os irmãos também essa noite, né? A paz do Senhor, o Sidney, o irmão Anderson, né? E que o irmão Anderson falou, né? Que incomoda. Falar da palavra de Deus não incomoda. A gente tem prazer em falar, né? Então, claro, talvez aquele sentimento, eu vou incomodar por falar, não. E o próprio irmão Anderson, eu sei que ele também tem esse sentimento, ele ajuda as pessoas, né? Fala sobre a palavra. O irmão Sidney, acredito, também tem essa disponibilidade, né? De falar da palavra de Deus para as pessoas, é porque ele quer que as pessoas elas encontrem o caminho certo, quer que as pessoas elas tenham uma vida como a gente tem hoje, né? Como muitas vezes não tínhamos e hoje a gente está nesse caminho. Então, ele até o versículo que está em João 14:6, que é o tema, né, desse encontro, que diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante que essa parte ela procede de uma conversa que Jesus tinha com 2 ou mais de seus discípulos, né? Entre eles, um era Natanael, né? Que não sabia direito qual era o caminho. Ele dizia: Senhor, mostra-nos o caminho, né? Outro discípulo também diz: nos leva ao Pai. E ele vem e diz, né? Vocês têm estado tanto tempo comigo e não conhecem ainda. E no versículo 6, ele larga essa palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Depois eu vou falar da segunda parte. O que a gente entende nessa parte aqui, que o caminho que Jesus estava se referindo, se a gente for pegar a palavra caminho entre o Novo Testamento, alguma parte do Velho, até os livros de Provérbios, que falam muito sobre caminho. Existe alguns termos no Novo Testamento, no grego, rhodos,
ele tem uma das expressões dele significa forma de pensar, sentir e decidir. No Velho Testamento, o caminho também ele é falado como estrada, né, sobre vereda, sobre o coração, como sentimento, mas não tão quanto o Novo Testamento, quando Jesus fala caminho. Porque se a gente for pegar, por exemplo, ali em Lucas 24, caminho que eles estavam indo, dois discípulos estavam indo para o caminho de Emaús, não é o mesmo, aquela palavra caminho, não é o mesmo caminho que Jesus estava se referindo. Jesus se referia a um outro tipo de caminho. Se a gente for ver em Provérbios, ele tem uma alusão àquilo, alguma menção àquilo, que fala sobre vereda, né? A vereda do justo, né? A justiça. Depois vou citar alguns provérbios aqui que mostra sobre isso, né? Que diz assim, ó, um provérbio que diz, Provérbios 16:2, que diz: todos os caminhos parecem puros aos olhos dos homens, né? Mas não são. Então, na realidade, o que Jesus estava falando ali é que de um caminho específico. E outra coisa, a gente entende quando fala de caminho, quando a gente pega do Velho Testamento, que fala caminho baseado numa estrada, a gente fala, quando fala de caminho, fala, eles têm a medida de, o caminho de um sábado, por exemplo, é o percurso que eles andavam. A gente tem uma ideia, por exemplo, eu não sei, eu não conheço, não sei onde é que o irmão mora, em Sidney ali, mas acho que não sei se o irmão já veio alguma vez para cá. Aqui a gente tem, por exemplo, aqui a gente mora na cidade de Alvorada, existe um caminho que vai até Porto Alegre, por exemplo. Então, na realidade, existe um caminho de destino, se eu botar no Uber, vai dar tantas quilometragens até chegar a Porto Alegre. Mas se eu colocar o meu endereço como destino e o meu endereço como origem e como destino, ele vai dar zero. Ele vai dar um percurso zero. Eu não me desloquei, eu continuo no mesmo lugar. Então, o que a gente começa a entender que quando Jesus falou esse caminho, ele não estava falando de um percurso. As pessoas até falam, muitas vezes eu já vi hinos falar que o caminho é longo, a estrada é longa, o caminho com Jesus é longo e tal. Mas quando Jesus fala esse caminho, ele fala de um caminho instantâneo. Porque o que antecede ali, quando ele fala para Natanael, vocês estão comigo há tanto tempo e ainda não me viram. E quando ele diz na segunda parte desse versículo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele está dizendo que aquele caminho, ele tem percurso zero. Ele está dizendo que aquele caminho, está aqui o caminho. Eu sou o caminho. Quer dizer, quando a gente lê essa palavra, a gente começa a entender de início, sem saber, que Deus, como se tivesse assim, Jesus nos pega pela mão, vem aqui, filho, eu vou te levar até o Pai. Mas não, na verdade, Jesus, quando tu aceita Cristo, aceita Jesus, tu já está no caminho, tu já está no destino, porque Ele é o próprio Pai, Ele é o próprio Deus. E a sabedoria de Jesus é tão grande que dentro de um versículo ele não diz somente o elemento caminho, ele não fala somente de uma frase, mas como Jesus sempre ele usa frases, não só frases de efeito, mas frases para uma proceder da outra e uma afirmar o que ele fala. Tanto é que tem algumas frases que a gente vai anotar, ele fala assim, em verdade eu vos digo. Então ele fala várias vezes, uma verdade, daqui a pouco ele reafirma aquela verdade. Quando ele fala que é em verdade, duas vezes, ele está reafirmando aquilo que já falou. Então, quando ele diz ali, eu sou o caminho, há uma ideia que as pessoas podem pensar, mas o caminho para onde? E quem garante que ele é o caminho? Aí, antes das pessoas pensarem, ele já respondeu a segunda parte, eu sou a verdade. Então, a verdade, ela reafirma que ele é o caminho. E antes da pessoa pensar assim, mas tu é o caminho, tu reafirmou dizendo também que é a verdade. Mas quem garante? Tem um secularismo hoje em dia na humanidade que diz que a verdade ela não é absoluta, ela é relativa, né, que depende. Mas aí ele dá o terceiro argumento que ele diz, eu sou a vida. Então, alguém que tem o poder de dar a vida, então ele começa a colocar no próprio, dizendo que o que ele é, a sequência de autoridade. Ele diz, eu sou o caminho, e também a verdade, e a vida. Então ele é o máximo de tudo. Quando ele diz que eu sou a vida, ele já reafirma que ele é a verdade. E quando ele diz que ele é
a verdade, ele já está reafirmando que não tem outro caminho, é ele o caminho. Até eu vi o irmão falando, acho que foi na outra live, que disse, né, que algumas pessoas pensam que todo caminho leva a Deus, o próprio Jesus, ele está dizendo que o caminho que ele está falando, esse caminho que leva a Deus, que leva ao Pai, porque ele é o próprio, é um caminho zero, tu não tem percurso, tu aceita que tu já está com o Pai, tu já está com Deus, tu já reconhece a Deus. Foi o que ele disse para Natanael, vocês estão tanto tempo comigo e ainda não me conhecem. Então, na realidade, ele está reafirmando tudo isso, ele está falando algo que ele tem autoridade para falar. Né? Muitos dos fariseus ficavam até de boca aberta, falando, o que ele está querendo falar com isso? Não estou entendendo. Ele mesmo dizia, não é para eles entenderem. Eu quero que vocês entendam. E quem entra para esse caminho, ele começa a entender que não existe uma outra verdade. E quem entra para esse caminho, ele sabe que não tem outra vida. Se a gente for ver essas palavras, irmãos, caminho, verdade e vida, dá a entender, parece que são palavras bem distintas. O que Jesus quis dizer? Ele fala de caminho, fala de verdade, fala de vida. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas tem. Elas são totalmente interligadas, né? Porque não tem como eu conhecer a verdade se não tem um caminho. Não tem um caminho que me leva à vida também. Não tem como eu ter a vida se eu não está dentro de uma verdade que eu andei pelo caminho. Se eu não conhecer, por exemplo, o caminho que leva aonde? A verdade e a vida. Então ela está tudo interligado, ela está tudo conectado uma com a outra. Uma reafirma a autoridade da outra, né? Interessante que às vezes também, talvez por uma questão que a gente fala de Deus, Pai, Espírito Santo como uma trindade, quando Jesus fala, normalmente ele fala, que nem ali, ele usou como se fosse três coisas, trilogia, né? Então ele fala de algo que mesmo que deixa preso, deixa as pessoas, não tem como escapar, não tem como as pessoas fugirem e dizer, não, Jesus não é o caminho, Jesus não é a verdade, Jesus não é a vida. Não tem. Então ele usa argumentos que quebra todos os argumentos do mundo, todos os argumentos de pessoas que não acreditam em Deus, porque ele começa dizendo, ele é o caminho, daí um pouco ele é a verdade. Se ele é a verdade absoluta, não tem outra verdade, então não tem o que mais acreditar. Uma vez eu estava falando com o irmão Anderson, né, que as pessoas falam, às vezes, né, muitos dizem, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus único, e eles falam, mas os outros deuses. Na realidade, essa frase que a Bíblia diz de outros deuses, ela vem da mentalidade humana, porque na realidade não existe outros deuses. Tudo foi criado por Deus, e se Deus tivesse criado outro Deus, ele diria, eu criei outros deuses. Então não existe outros deuses. É que nem nós dissermos assim, Deus tem inimigo, né? Deus não pode ter inimigo, né? Ele tem um adversário que luta contra nós. Nós nos agarramos em Deus, confiamos em Deus, depositamos a nossa, né? Nós temos sabemos que a força que nós possuímos vem de Deus para vencer o nosso adversário, não de Deus. Deus não tem adversário, porque ele é imbatível, é inabalável, né? Ele com a sua palavra, ele disse lá na criação, haja luz e houve luz. Então ele não tem como ter um inimigo. Nós sim temos inimigo das nossas almas, né? E como o irmão estava dizendo sobre o caminho, se nós olharmos essas três coisas que o irmão citou, de trás para frente, entra o que o irmão está falando, Se eu tenho vida, eu tenho que viver uma verdade. E se eu vivo uma verdade na minha vida, então eu estou no caminho. Porque as pessoas hoje, infelizmente, como o irmão estava falando, eles querem viver no caminho, mas do jeito deles. Não do jeito que diz a palavra. Até nós estávamos estudando ontem acerca da Trindade, e a gente vê a criação, desde a criação até o fim de tudo, né? Os três em um, como o irmão citou, os três na atividade. Nós podemos ver em Gênesis 1, né? No princípio criou Deus criador no cenário, os céus e a terra. Nós vamos ver em João, 1 João ali, né?
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E habitou entre nós. Jesus Cristo, a própria palavra, a verdade. Né? Em Atos 2 nós vamos ver o Pentecoste. Olha, Jesus dizendo, eu vou subir ao Pai, vou preparar lugar. Né? O caminho é este. O caminho que Cristo aponta é a eternidade. Eu vou ao Pai, vou preparar lugar, mas não vos deixarei órfão. Então, quem age hoje na humanidade é o Espírito Santo, em Atos 2, a descida do Pentecoste. Então, a gente vê que o poder de Deus, ele é ativo 24 horas no mundo. Aí nós escolhemos o caminho. Hoje mesmo a gente vê, infelizmente, é uma era agora aí, uma época aí, em que muitos cultuam outros deuses, como o irmão falou, né? O carnaval mesmo em si aí, cultuando, né, coisas que não agradam a Deus, né? Coisas que desagradam, e então não estão no caminho, né? Então nós sabemos que o caminho, né, o irmão citou muito bem, achei muito linda a expressão do irmão, que para nós estar no caminho tem que existir a verdade. E como o irmão disse, né, Jesus sempre dizia, ó, né, e vos digo, né, em verdade vos digo, sempre afirmando, né, ele dizendo, Jesus fala em certas vezes no Novo Testamento, dizendo, ó, né, eu testifico, porque só pode falar do céu quem já esteve lá, e Jesus esteve no céu, então ele testificava dele mesmo, porque ele conhecia o trono de Deus. Então ele poderia dizer, por isso que os escribas e os fariseus ficavam abismados de onde vinha tudo aquilo, né? E certa vez, até o irmão Anderson gosta deste texto, né? Eu vou lembrar que o irmão Anderson vai relembrar, que é do Nicodemos, né? Ele fala, olha, não tem como dizer que o Senhor não é do céu, porque os sinais e as maravilhas que de ti vêm é de alguém que é do céu. Então a gente vê que Jesus... Quem olhava para Cristo via o caminho, via uma verdade inegável, não tinha como negar, porque os sinais estavam ali, né? E sabiam que Jesus pregava o quê? A vida eterna. Então ele fala, para atingirmos esta vida eterna, sem Cristo é impossível. Então aqui a gente já quebra paradigmas que dizem que, mas eu sendo uma pessoa boa já basta, né? Eu sendo uma pessoa que, né, que vamos dizer assim, que a gente vê hoje em dia, né, uma sociedade que, mas se eu doar cesta básica, se eu fizer ações de graça, eu já sou uma pessoa boa. Não, você tem que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, confessá-lo como unigênito de Cristo, de Deus, para herdar a vida eterna, senão não vai herdar, porque não é por obras, é por estar no caminho. Né? E hoje a gente vê uma aceitação assim que, eu sendo bom já basta. Né? Muitos lêem aquele texto, e eu já quero passar para o irmão de novo, em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eles não lêem o versículo 18, que aquele que não crê já está condenado. Né? Então não tem dois caminhos, na verdade até tem dois caminhos. O sem Cristo, que o resultado final já é a vida eterna sem Deus, e o caminho verdadeiro, que é com Cristo, que nós estamos almejando ele, e a vida eterna. Né? Queria deixar eu quero só acrescentar aí, antes de passar para o irmão Flaviano, a questão do até meio um testemunho, né? Algo que está acontecendo na minha vida agora, como recentemente né, andar neste caminho, buscar esse caminho. Eu vejo muitas pessoas falando assim, ó, agora tu anda na igreja, tu tá escravo dessa igreja, porque tu não sai mais para beber, tu não sai mais para festas, tu não vai, que nem agora, foram pro carnaval, tu não vai mais pro carnaval. Eu digo, não, agora eu ando num caminho, né, que esse caminho me abriu os olhos. E que nem o irmão falou, muitos querem andar no caminho, mas do jeito que querem negociar a fé, né? Não, eu vou servir a Jesus, mas eu vou pro meu carnaval, mais ou menos assim.
E aí a gente pensa assim, poxa, a gente que está no caminho, tendo uma renúncia, que a própria palavra diz, né? Renúncia a si mesmo, né? Tome a sua cruz, né? E venham. Já é difícil. Aí nós vamos olhar as pessoas que estão fora da igreja, né? E no primeiro episódio eu preguei assim, não estou pregando igreja, mas os irmãos falaram algo aqui que me fez despertar a questão de nós congregarmos, buscarmos o templo do Senhor, porque ali é um ambiente onde há um propósito em comum das pessoas, que é Jesus. E se para nós que estamos ali já é difícil andar nesse caminho, como que deve ser o percurso daqueles que estão fora, né? Eu vejo muita gente falar, não preciso ir na igreja para ser salvo, para conhecer Jesus, né? Igreja não salva ninguém. Não, com certeza a igreja não salva. Jesus salva, e o que ele nos diz? Lá em Romanos 10:17, né? Na nova linguagem, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo ou de Deus. Então, a grande importância das pessoas que estão nos ouvindo é buscar a Cristo, mas buscar não o Cristo, vamos botar o Cristo falso, de uma forma assim, vamos buscar o verdadeiro Jesus, né? Que é aquele que há uma busca de santidade todos os dias, uma busca de renúncia, abandonar o antigo eu, morrer, nascer de novo, sepultar o velho homem e nascer uma nova criatura, né? Que é o que está na Escritura. E isso muitas vezes eu penso, poxa, as pessoas dizem que eu virei escravo da igreja, escravo de pastor, mas não, eu agora sou escravo de Jesus, né? O próprio Jesus fala, não nos chamamos mais de servos, mas sim de amigos. Então eu busco ser servo de Cristo para não servir as coisas do mundo, porque só Ele, Pedro falou, só o Senhor tem palavras de vida eterna, né? Então é importante salientar isso, é a questão de nós congregarmos a uma igreja, as pessoas que buscam o mesmo propósito. E não ficar com os olhos fechados achando, não, igreja é um lugar onde fazem lavagem cerebral, é um lugar onde tu perde a tua vida. Não, na verdade tu começa a ganhar a tua vida quando tu busca as coisas de Deus. Pode passar por irmão Flaviano. Bem assim, mas no Novo eu não me lembro, eu só não tô lembrando onde é que acho que é Tessalonicenses ou Timóteo, eu não me lembro agora. Diz uma palavra que diz, né, tudo que façais, fazer para a glória de Deus, né, e tudo que a gente for fazer, façais em nome de Jesus. Baseado nessas duas frases, a gente pensa, eu assisti um filme agora há pouco tempo, que dizia, eles usavam uma sigla, e eu não me lembro, no inglês, mas na tradução no português, a sigla significava, tudo que for fazer, no caso, tu pensar essa sigla, seria o que Jesus faria. Então, a gente muitas vezes quer ser discípulo de Cristo, quer fazer o que Cristo fez, mas o discípulo, a própria palavra diz ali, que ela não é, por isso que Jesus fala, né, que vocês não são mais servos, mas são meus amigos. O próprio discípulo, ele não é a pessoa que aprendeu e guardou para si e ficou parado, mas ele está replicando aquilo para outros. Então, o discípulo, ele aprende para ensinar. E então, quando Jesus fala essas frases para a gente ir repassando e tudo fazer em nome de Jesus, ele mostra que a gente está replicando, né, o que Jesus falou. E se a gente for analisar, eu não posso escolher. Tem gente que fala assim, mas eu sei o que é o caminho certo, eu sei o que é fazer o certo, eu sei. Só que por qual parâmetro a gente está definindo isso, né? Porque se a gente for definir, eu defino, faça o que o seu coração mandar. Se eu definir o que o meu coração manda, em Jeremias 17:9, diz que enganoso é o coração do homem, né? Se eu pensar na questão de caminho, lá tem 2 versículos até que eu quero falar em Provérbios, que falam, Provérbios 16:2, diz que todos os caminhos dos homens são limpos aos olhos deles. E Provérbios 14:12, que diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles é o caminho para a morte. Então, na realidade, o homem sozinho não tem essa decisão de saber onde é que eu vou, onde eu não vou, porque eles não conhecem as coisas celestiais, que nem o irmão falou, o irmão Sidney falou ali, né?
ele não conhece as coisas celestiais, né? O próprio Nicodemos, né, falou, né, na menção do irmão. Então, a gente não sabe o que ele espera, a gente não conhece o nosso futuro, e a gente não conhece as coisas celestiais, a gente não conhece o que está atrás dessas coisas. Então, por isso que enganoso é o coração do homem, até por isso, porque o que vai proceder do meu coração vai proceder as coisas que eu tô vendo, as coisas que eu acho, que eu nasci achando que é a verdade, que é o caminho verdadeiro, né? Não quer falar, não? Tem uma colocação aqui, ó, naquilo que o senhor está falando, o que o Anderson falou, que está lá em Lucas, o capítulo é o 9, o versículo 23. Uhum. Ele vai dizer assim, ó, ele dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, achá-la-á. Aí entra o que o irmão estava dizendo, irmão Anderson. Eu quero entrar pro caminho, mas eu quero trazer uma lista junto. Né? Então, assim, ó, o próprio Jesus dizendo, né? Quer vir após mim? Então ele está no caminho. Né? Vou dar um exemplo aqui de alguém que vai na beira de um rio. Muitas das vezes é só um trilho, né? E aí alguém vai tomar a frente e alguém vai seguir aquela pessoa. Né? E ali vai se cuidando dos perigos, dos galhos, dos espinhos, das cobras, dos bichos peçonhentos. Né? Alguém está seguindo aquela pessoa. Jesus dá esse exemplo, ó, quer vir após mim. Então negue-se a si mesmo. E ele não fala tome a sua cruz só na terça, na quarta tu devolve. Não, a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Então, aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Então, aí entra o que o irmão antes estava falando, né? E eu gosto da sinceridade, né, do irmão, porque é um crente novo e já tem esse discernimento que, não, peraí, o meu velho homem hoje estaria com a cara inchada de cachaça do carnaval. Mas o meu novo homem, pelo que a Bíblia diz, tem que se renovar todos os dias com o Espírito Santo, com oração, com jejum, com Bíblia, né, com renúncia. Né, acordar pela manhã e saber que aquele dia tu vai ter que renunciar a algo para agradar a Deus. Então o evangelho é renúncia. É estar no caminho e viver uma verdade e chegar na vida eterna é renunciando. Eu estava lendo hoje um texto, até, irmão, me vem à memória agora, ali onde Jesus ele chega no templo. Não sei se os irmãos vão recordar. Ele chega no templo e ele pega um chicote e espanca quem está vendendo ali no templo. Né? Ele diz, estão fazendo a casa de meu pai de mercadoria. Aí, agora tu imagina hoje, irmãos, alguém fazer uma cena parecida. É louco. Esse cara é doente, precisa se tratar. Então o evangelho hoje, parece que hoje o evangelho pode tudo. Mas e cadê o evangelho de Cristo? Onde o próprio Cristo pega um chicote, sai espancando aqueles que estão ali na casa de Deus vendendo coisas, né? Ele dá aquele exemplo tremendo ali, ó, ele sai dizendo, né? E as pessoas tão cega espiritual que ele cita que em 3 dias, né, derrubaria o templo, em 3 dias reconstruiria, ele falava do seu próprio corpo, que ressuscitaria. Se naquela época, né, o pessoal vivia uma dormência espiritual, agora tu imagina hoje, né, um evangelho onde a gente vê, infelizmente, né, vou citar aqui exemplos que pode alguém ficar bravo, mas é uma verdade, né, e pessoas que às vezes não têm um conselho para dar para uma alma que chega, irmão, será que eu posso ir no carnaval? Eu não vou beber, não vou fazer nada lá. Pode ir, meu filho, né, no domingo a gente se entende na igreja, domingo eu te aceito de volta. Mas peraí, tu aceita de volta, mas tu ensina essa alma que é errado? Eu não estou dizendo que não pode aceitar de volta. Não, Jesus aceitou todos que vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então não é nós que vamos dizer que não pode. Agora a gente tem que pregar que é errado, que não convém,
que não agrada a Deus. Ó, esse caminho aí não agrada ao Senhor, né? O caminho que agrada a Deus é esse aqui, ó. Quer perder, quer achar a tua vida, perder lá, e ninguém quer perder, né? Infelizmente, né? Queria deixar essa colocação para o irmão que me vem à memória esse texto bíblico. Uhum. Essa entrada que o irmão falou, essa parte que o irmão falou dos chicotes ali, né, que ele correu. É interessante que quando ele entra no templo, ele entra aclamado pelo povo, né? Ele entra ali em cima do jumentinho, o pessoal, e daqui um pouco ele se tornou assim, tipo, querido de todo mundo. Daqui um pouco ele chega e faz isso aí, o pessoal, opa, é aquele que já está exortando. Então Jesus, ele tinha aquele senso de urgência, né? Sim, vocês estão não me agradando, mas não é isso que vai fazer com que eu fale a verdade. Então, por isso que ele pôde, nesse versículo, João 14, 6, ele pôde também dizer, eu sou a verdade. Porque a gente via na verdade sempre nele. Os próprios fariseus, eles viam a verdade nele. Por isso que eles não gostavam, não aceitavam. Opa, ele está falando coisa que nunca ninguém falou da gente, né? Então, ele era a própria verdade. E outros até ficavam com medo de falar, não, eu não vou falar, porque vou falar contra o sacerdote, vou falar contra... E Jesus falava, chamava ele de hipócritas, chamava, né, de víboras, de um monte de coisa. E eles ficavam bravos, né? Porque, pô, quem é ele falando isso aí? Então, mas ele era a própria verdade, ele era a própria vida, né? Interessante, esses dias eu tava lendo um versículo agora, talvez fuja um pouquinho Não tem do problema. tema, mas é para reforçar, porque eu me lembrei assim da parte, a gente falou bastante um pouco do caminho, falou bastante da verdade, mas a gente não falou muito, eu não falei muito sobre a vida. Interessante que, por exemplo, a parte que Jesus ele fala, que nesse versículo ele dá a entender mesmo e mostra que ele é o próprio Deus, ele é o próprio Pai, né? Mas em alguns momentos ali, os próprios fariseus ali, eles não entendiam, eles estavam bravos com ele, se dizendo filho de Deus. Imagine ele dizendo que era o próprio Deus, né? Ele ficava mais, bom, blasfemou. Mas tem alguns momentos que ele fazia coisas que só o Deus poderia fazer, né? Alguns momentos ele chegou a dizer que tu acha que eu não poderia pedir uma legião, né, de anjos para destruir aqui, né? Em alguns momentos ele poderia fazer. Chegou algum momento que os próprios discípulos chegaram, acho que se eu não me engano foi João, que disse: Senhor, tu quer que a gente peça para, sei lá, um trovão, um raio cair sobre eles aqui, né? Sobre um É o povo. João, ele vem de uma. Jesus manda eles sair evangelizar, né? Eles mais 70, se não me falha a memória. E numa dessas não trata bem João lá, não recebe, ele volta e diz, ó Jesus, não nos receberam lá, ó. Vamos orar que chova fogo, que caia fogo do céu e destrua aquela cidade, né? Acho que é essa Aí, parte, né? essa parte, isso. Aí eu fico pensando ali, ó, eles estavam falando com nada mais, nada menos que o próprio Deus ali, que este poderia fazer, né? E um discípulo com audácia dizendo, eu vou orar e vou... Tipo assim, sabe quando acontece assim, ó, a pessoa que nem o João, ele não era nada, virou um discípulo de Jesus, depois, pô, eu acho que agora eu tenho superpoderes, agora eu sou... Esqueceu quem estava do lado dele, né? E tem uma parte que eu acho interessante, que eu achava sempre, esse tempo eu estava pensando, por que tem essa parte? É uma coisa tá, tem um versículo depois na Bíblia. Eu gosto sempre de achar, de pensar, né? Eu sempre falo para o irmão Anderson, né, também isso. Tudo que está na Bíblia, como a própria palavra diz, que toda palavra é proveitosa, né? Para tudo. Então, tudo, seja palavrinhas ou palavrinha. E se aquela palavra está ali, existe um porquê. Não sei se o irmão lembra de uma situação que Jesus estava andando e a árvore não deu fruto, ele foi amaldiçoar a árvore. E a árvore secou. Então eu estava pensando, tá, mas por quê? Dá assim uma impressão, ele como mestre, falando do amor, dá uma impressão de um mau exemplo, né? Tipo, tu te irrita, tu vai lá e amaldiçoa. Daí ele diz, ó, vocês podem fazer até mais coisas, né?
do que foi feito a essa árvore. Eu estava pensando, por que Deus? O que não parece que aquilo não encaixava, né? Na questão de vou orar eu vou fazer aquela árvore amaldiçoar e ela vai. Parece que dá uma alusão, uma ênfase, algo para gente, incitação para a gente fazer. Então vamos amaldiçoar aquela pessoa, aquele irmão que fez aquilo comigo. Mas daí vem uma revelação de Deus assim para mim. Eu acredito que seja revelação, porque ele fez com um ser, uma árvore, não com um homem. Então o que vem na minha cabeça assim, aquela parte está mostrando ali, aquele povo que ele fez, um ser inanimado, mostra que ele era Deus. Mostra que se ele amaldiçoou uma árvore e secou, aí eu fui lá para aquele livro de Jonas, que Deus levantou uma árvore para fazer sombra para Jonas, no outro dia ele fez a árvore ter um bicho, né? Bichar e secar e comer. E o Deus fez aquilo. E eu pensei, mas tem alguma coisa a ver com aquilo ali. Porque o próprio Deus, ele poderia dar vida e ele pode tirar. Então o que Jesus... Ali não mostra Jesus tirando a vida de alguém. Ali mostra Jesus ressuscitando as pessoas. O único que mostra que ele tirou a vida foi de uma árvore, que ele secou o fruto dela. Então, mostra pra gente que ele poderia... Oi. E o senhor sabe que ele se compara, ele nos dá a comparação que ele é a oliveira verdadeira, né? E nós somos os... Como é que é? Os... zambujeiro velho, não é? Os brabo. Enxerto. Somos enxerto brabo, da pior qualidade que existe, né? E nós somos enxertados, quando nós somos enxertados na oliveira verdadeira, nós damos fruto. Né? E ele fala que, né, tem coisas que ele trabalha em nossa vida, nos poda, para que nós não venha a cair, enfraquecer, mas que nós venhamos a dar mais fruto. Né? E a gente vê que tudo, como o irmão falou, muito bem frisado, tudo tem um propósito, né? Que nem o irmão deu o exemplo da boboeira que nasce lá no Jonas, né? Ele fica alegre com aquela... Criou uma sombra tão rápido ali, em questão de dia, né? Num dia ele criou aquela sombra perfeita, ele estava esperando que Sodoma e Gomorra... Não é Sodoma e Gomorra, isto fosse destruída. E aí Deus dá aquele exemplo dizendo, olha, tu tivesse penas de uma boboeira aqui, ó, e eu não vou ter pena de uma nação que se curvou perante mim, eles se arrependeram. E eu gosto até de citar lá em Sodoma e Gomorra, e quando eu leio ali eu acho muito engraçado que Abraão diz, olha Deus, não se irrite, mas se tiver 50 justos lá, o senhor vai destruir? Não, Abraão, se tiver não vou. Mas não tinha 50. Deus, não se irrite comigo, mas se tiver 45, não, Abraão, não vou destruir. Ao ponto de chegar a 5, se não me falha a memória, tá, Abraão, não vou destruir, não tinha 5. E aí entra o que o irmão está citando, é um baita de um texto, né? É um baita de uma ilustração que o irmão fez, né? Deus fala conosco, porque aí entra a justiça de Deus operando. Por exemplo, Jesus olha para aquela... Eu também pensei nisso quando li esse texto da figueira, né? Mas era só um pé de árvore. Aí mostra que a soberania de Deus. Olha, essa árvore, eu tenho posse sobre esta árvore. Por que tu não deu fruto? Né? Eu creio que são exemplos para nós, irmão. Nós nos colocarmos assim, mas se Deus... Né? Jesus, na polpa de um barco cansado, ele brada para o mar, mas que fala. Né? Ele olha para uma árvore frutífera e manda secar. E agora nós, com inteligência, raciocínio, né? Sabendo discernir o bem e o mal, né? Tendo livre-arbítrio, ainda mesmo assim, muitas vezes pecamos, erramos, mesmo assim Deus tem misericórdia, né? Ele nos mostra que nós somos melhores que aquela árvore. Que nós mesmo, muitas vezes, não dando fruto, a misericórdia e o amor de Jesus é sobre nós. Né? Mas é um lindo, lindo exemplo que o irmão deu, né? Justamente mostrando o amor de Deus, né? Mostrando que ele está sempre dizendo, eu sou o caminho. Até citava com o irmão Anderson nos bastidores, irmão, que viver o caminho não é apenas mostrar o caminho,
Né? Ainda eu peguei um exemplo por mão dizendo que muitos pegam aquele texto, né, dizendo assim, ó, ensina o seu filho no caminho que você deve andar, que quando crescer não se desviará dele. Hoje a gente vê uma geração que os pais mostram o caminho, mas não é para mostrar o caminho. É para pegar pela mão e levar junto ao caminho. O que é isso, irmão? Vou dar um exemplo. É eu ir no culto do quinta-feira, pegar o meu filho pelo braço, ir até o culto, entrar no santuário de Deus. Assim como eu dobro o meu joelho para orar, o meu filho tem que ter o discernimento e o conhecimento que deve dobrar o joelho e orar. Ó, filho, agora tu senta, observa o pregador, presta atenção. Isto é mostrar o caminho, né? Não é a gente dizer assim, ó, aqui está o caminho, agora vá, né? Não, eu acredito que não é dessa forma. E o irmão tem frisado bem aí que o caminho, a verdade e a vida é Cristo, e nós temos que ser semelhantes de Cristo. É bem isso. E eu não sei, acho que não sei se está terminando já, mas é só para dar uma conclusão aqui, irmão, eu quero também comentar algo que a questão do caminho, a verdade e a vida, até direcionada às pessoas que vão estar escutando aqui, pessoas que não conhecem, né, o Evangelho, que não conhecem a palavra. Como Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na realidade, não é algo, como o mundo usa, frases de efeito para falar para as pessoas, não, tá, eu não vou mais fazer isso ou aquilo, mas para mostrar que é o único caminho, a única verdade, a única vida. Tem pessoas que vivem hoje com ansiedade, depressões, com pensamentos a mil. Pessoas até que muitas vezes têm recursos financeiros até, mas inquieta por dentro, com inquietude, com algo que, tipo, eu não sei o que eu vou fazer. A gente vê muitas vezes pessoas que têm posses, na pandemia mesmo, empresários que tiraram suas próprias vidas. Por quê? Porque não sabiam sobre o caminho, sobre a verdade, sobre a vida, o valor da vida. Né? Para nós cristãos, a vida não é somente essa vida que está aqui, isso aqui é um começo. A nossa vida é eterna. Né? Quando termina aqui, aí como é que se diz? É reestreada uma nova vida. E o caminho, a verdade que a gente está, não é que muitas pessoas, né, que não são evangélicos até, dizem, tá, mas vocês são os donos da verdade, vocês sabem tudo. Não é a questão de saber tudo, mas assim, é que nem você já está falando com o meu Ana sobre isso. Eu acho interessante que nós temos um Deus que nos criou. Então a gente serve a esse Deus que nos criou. Agora, se a gente for ver, o mundo anda no caminho do mesmo povo aquela vez lá, os judeus, que quando Moisés subiu ao monte, eles, Moisés não vai vir, vão fazer um bezerro de ouro e vão dizer que foi ele que nos tirou. Hoje as pessoas estão vivendo dessa forma. Elas estão criando deuses, estão criando alguém que é que... Por exemplo, quando eu crio alguma coisa, aquilo ali não é superior a mim, aquilo ali é inferior. Eu crio algo e me curvo diante de algo que eu criei. Não é mais fácil eu me curvar, então, diante de quem me criou, que foi Deus? Deus nos criou. Mas as pessoas, muitas vezes, eu não quero me curvar quem nos criou. Eu vou fazer um boneco e vou me curvar ao boneco. Seria mais sábio se a pessoa fizesse assim, ó, eu não vou me curvar em quem me criou, mas também não vou curvar diante de ninguém. Seria mais sábio do que fazer algo, um boneco que não se mexe. Em Salmos 115 fala que não se mexe, não fala, não vai me dar uma resposta, não vai me mostrar um caminho. Tem uma parte que diz que até o próprio, aquela entidade bem conhecida, né, o próprio Buda, né, ele dizia que ele, o que ele estava, né, o que ele queria encontrar, que quando na morte dele,
ele estava encontrando o caminho, estava procurando ainda. Então, na realidade, se a gente for ver, muitos, se tu perguntar sobre o caminho, eles vão dizer, por não ter resposta, vão dizer, não, tem vários caminhos, depende de qual tu quer saber. Existem várias verdades. Agora, tu pergunta para alguém e diz, e a vida? Ah, não, a vida é só uma. Irmão, Mas o tu sabe... Criador da vida está dizendo que ele é o caminho, que ele é a verdade. Irmão, eu citava pro irmão Anderson, né? Sempre citei isso pro irmão Anderson, que nós não procuramos a vida eterna. Parece soar estranho isso, né? Porque nós somos eterno. Nós temos aqui buscando uma eternidade com Deus. Porque nós já somos eternos. Né? Nós nascemos com um propósito. E o irmão fez muito bem um apelo assim, para aqueles que vão ouvir. Que é bem que o irmão falou. Nós somos, né, como eu estou citando, assim, nós somos eternos. E as pessoas hoje dão como é que eu posso expressar? Dão oportunidade para tantos caminhos que nunca dão para a igreja, não dão para Cristo, né? Só sabem olhar a igreja de um lado só. Ah, quer meu dízimo, quer minha oferta, quer me mandar. Ah, agora eu não posso fazer isso. Eu digo uma coisa, eu estou na igreja tem 11 anos, eu sirvo a Deus. Desde os meus 16 anos, né, com 18 eu desci as águas e desde lá eu vou fazer 30 anos e sirvo a Deus. A igreja nunca me proibiu nada. Absolutamente nada. Agora, a palavra, a escritura, me limita. Paulo vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, a Bíblia tem resposta para tudo aquilo que nós necessitamos. Né? O irmão citou né, pessoas hoje, a gente vê assim, ó, eu tive casos dentro da minha família mesmo, né, com depressão, ansiedade, muitas vezes tendo tudo, mas muitas vezes faltando tudo, porque às vezes tu tem o bem material, né, e aquele vazio da alma só pode ser preenchido quando está no caminho. Quando estamos no caminho, nós sabemos que, vou dar um exemplo hoje mesmo, lá furou o pneu da minha máquina lá, e aí a gente trocou, se atrasou um pouco para sair do horário. Né? Ainda eu comentava com o rapaz que estava conosco lá, eu disse assim, olha, tem um propósito de Deus aí. Deus nos livrou de algo, Deus necessitava que nós nos atrasássemos um pouco. Então tudo tem um propósito. Então a gente entende que está no caminho, né? Tem uma frase de um hino do Daniel Samuel que fala que, né, assim como a borboleta, né, aquele processo que a borboleta passa, tem males que são para bens, para o nosso bem, e não para o nosso mal. Né? Então, olha, muito bem frisado pelo irmão aí, né, a situação. Né? Então, assim, ó, quem vai ouvir aí, ó, dê uma chance para Jesus, né? Dê uma oportunidade, experimenta desse caminho que nós estamos experimentando, que eu tenho certeza que tu não vai querer sair dele. Porque é glorioso, não é, irmão? Ei, irmão Sidney, nosso horário é chegado e eu queria só pegar um gancho do que o irmão Flaviano falou e já passar para ele concluir a mensagem. Que ele falou, né, que existem vários caminhos na mente da pessoa, existem várias verdades, né, mas existe uma vida só. E só para concluir aqui, passar por irmãos rapidinho, só tem um caminho, só tem uma verdade que leva à vida verdadeira, né, que é o próprio Jesus. Né? Tu pode ter na tua mente vários caminhos, várias verdades, mas todos nós concordamos que existe uma vida. Todos nós concordamos que vai chegar um momento aqui nessa vida aqui, ó, que ela vai se encerrar, né? E a questão é, quando tu abrir os olhos, tu quer estar onde? Tu quer abrir os olhos aonde? No braço do Criador ou num lugar de tormento? É uma escolha. Nós temos o tal do livre-arbítrio justamente para isso, para escolhermos, né? Caminhos e verdades há várias, mas só existe um caminho e uma verdade que leva à verdadeira vida. O irmão pode estar concluindo que o nosso horário vai se encerrar em 5 minutos. Pode estar com a conclusão, irmão. Então tá. Então é a mesma coisa, quero agradecer antes, né?
os irmãos, né, pelo convite. É muito bom, eu gosto muito, né, de falar. O irmão Anderson sabe falar de Deus, falar sobre Jesus, porque a nossa vida não é nada. Assim, o próprio Jesus fala lá em João 15, que o irmão falou sobre a videira, né, fala sobre esse assunto. João 15:5, a segunda parte do versículo que diz que Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus a gente não pode nada. Se as pessoas que estão ouvindo aqui estão vendo a gente falar, né? Por que esses três pessoas estão falando, né? Qual é a motivação deles de estar falando, né? Sobre a igreja, porque muitas vezes as pessoas pensam sempre que tem algo por trás disso. Às vezes tu vê um vídeo, até esses vídeos falando sobre que tu vai ganhar dinheiro, que isso, tu vê ali um vídeo tão grande, tão bonito, tão orquestrado, mas tem algo atrás. A pessoa vai ganhar alguma coisa com isso. Mas aqui a gente não vai, falando para as pessoas, né, que estão nos ouvindo, a gente não vai ganhar méritos, isso, aquilo e outro. A gente vai ganhar só mais um irmão que a gente vai poder levar para o reino dos céus, que nem o irmão falou. E o irmão também, o irmão Sidney falou também, todo mundo, as pessoas morrem, não acabou a vida, não. Todo mundo é eterno. O ser humano é eterno. Deus, ele aboliu, ele matou a morte. Jesus. Então, todo mundo é eterno. Só que existe duas eternidades. Uma eternidade com Cristo, com Deus, e uma eternidade de tormento eterno. Então, as pessoas têm que entender isso. As pessoas têm que entender que o caminho que Jesus está falando é o único. É como se eu dissesse assim, como se a gente entendesse que tivesse dois caminhos. Não. Jesus disse: eu sou o caminho. Porque no momento que aceita Cristo, já está com o Pai, já está com Deus. Mas e se eu não aceitar o caminho? A pessoa que não aceita o caminho está parada no mesmo lugar. Porque há uns anos atrás eu vi uma frase de um colega, e aquilo foi me chamando a atenção com o tempo, e depois eu achei a resposta daquilo, dizendo: sabia que para a ciência a igreja é ficção? A igreja é uma ficção, é uma ilusão que está na cabeça das pessoas? Eu fiquei pensando sobre aquilo, só que me diz diferente a Bíblia. Em Hebreus, quando fala da fé, que diz que todas as coisas foram criadas do que não existe, que Deus trouxe a existência do que não existe aquilo que existe. Então existia um mundo antes disso. Então, na realidade, a igreja que prega o quê? Prega Deus, que é eterno, que prega Cristo, isso existe. A igreja, sim, ela não é uma ficção. A igreja, sim, é a verdade. O que é ficção é o que a gente vive no mundo, porque a própria palavra diz que o mundo é passageiro. O mundo passa. Jesus diz: tudo passa, mas as minhas palavras não vão passar. Essa palavra vai ficar entoando no nosso coração pela eternidade, a vida inteira. Mas o que o homem falou ontem não dá para escrever se vai acontecer amanhã. Deus, sim, ele é o autor de tudo. Então, por que não entrar nesse caminho, né, que o próprio Jesus disse, né, que é a verdade, e o caminho que é a vida? E que o irmão falou, se falar ao contrário, de trás para frente, a vida produz a verdade que está dentro do caminho. Então, a gente está seguindo nada mais, nada menos do que o Criador da vida. Aleluia. Então, apelo às pessoas é isso, que as pessoas venham buscar através desse vídeo este caminho, essa verdade e essa vida. Glória a Deus.